Eu vi o monstro no anime Monster, e ele não é Johann Liebert. Johann Liebert, o antagonista de Monster, é sim o hospedeiro desse monstro. Não é algo único dele. Todos nós temos. A diferença é como nós lidamos com esse monstro e se vamos deixar o monstro consumir as nossas vidas. O que eu acho interessante nessa obra-prima chamada Monster é como é descrito esse monstro. E na verdade como o monstro é o plano de Johann para criar um mundo sem nome. O conto Obluda, ou The Nameless Monster, é perfeito como se encaixa na história. É uma história onde tem psicopatas, assassinos, neonazistas, mas nenhum deles, por mais maléficos que sejam, eles não chegam nem perto do monstro que estava consumindo a mente de Johann. A vida é chata. Sim, a vida é bem chata. Pelo menos não prestamos atenção, mas na maior parte do tempo, se olharmos atentamente para nossas rotinas, vamos ver que fazemos tarefas que são bem chatas. E que se pudéssemos, nós não faríamos. Ou pelo menos estamos tão presos a essas tarefas que nem percebemos o que estamos fazendo. Assim, essa parte chata de nossas vidas vão passar num piscar de olhos. Mas só passa num piscar de olhos, pois temos conexões. Temos familiares, amigos e pessoas que conversam com a gente diariamente. Não só pessoas, mas atividades que damos alguma importância. Nós temos uma razão ou várias para seguirmos em frente. Objetivos, ambições, mas nós temos a capacidade de nos comunicarmos com tudo que há nesse mundo. Mas e se você não tivesse? Como eu disse antes, a vida em sua maioria é bem chata. Como torná-la interessante para alguém que não tem a capacidade de se conectar com alguém ou com algo? Primeiro, se você não tem essa capacidade, significa que você não se importa com nada. Não se importa com seus amigos ou nem amigos você precisaria ter, pois qual seria a necessidade de criar laços com alguém que você não tem a capacidade de gostar ou de amar? Logo você é livre, pois você não tem nada. Quando você não tem nada a perder ou nada te segurando, pode ser qualquer coisa, literalmente uma agenda, uma ideologia, religião ou até mesmo uma pequena rotina, absolutamente nada. Um vazio de pessoa. Logo você está livre para fazer o que quiser. Um ser sem moralidade, sem valores, sem nada. Esse é Johann Liebert. Durante a história vemos que em um momento tem um jogo chamado O Jogo do Telhado, onde as crianças vão para a ponta de um telhado de algum prédio e tentam se equilibrar. A graça do jogo não é não cair. O ponto principal da brincadeira é você tem que cair. E caso você caia e sobreviva, então você renasce. Você desafiou o destino e agora você ganhou. Você é um escolhido. Para conseguir seguir em frente e continuar jogando até ver onde você vai. Pois essa é a única forma de alguém que não tem nada de tornar a vida mais interessante, ou pelo menos através dessa brincadeira você consegue se libertar para tentar encontrar um sentido. É dito e mostrado que Johann também joga esse jogo, mas o jogo dele é uma escala muito maior. Basicamente o anime inteiro. O monstro dentro de mim está ficando grande. Durante uma boa parte da história, vemos que essa frase fica mais e mais fácil de se entender. Primeiro, a história do monstro sem nome. É sobre, um monstro sem nome. Não tem uma identidade, ele significa nada, mas ele quer ser alguém. Então ele se divide para tentar encontrar um nome. Quando ele chega em uma vila, o monstro faz acordo com várias pessoas, lhe prometendo força ou saúde. Quando as pessoas aceitam, ele pula para dentro do estômago delas, e por lá ele fica vivendo. Assim, fazendo parte da identidade daquela pessoa. Porém, o monstro fica mais faminto cada dia que passa. Ele não aguenta e devora de dentro para fora cada uma das pessoas que ele assumiu a identidade, voltando assim a ser o monstro sem nome. Porém, um dia, ele vai de encontro com um pequeno príncipe. O garoto estava doente, fraco. Ele promete ao garoto saúde. O príncipe aceita e o monstro pula para dentro do estômago do garoto. Mas dessa vez algo era diferente. O monstro gostou da vida no castelo e gostou muito da identidade do príncipe. Então, por mais que sua fome fosse insaciável, ele se segurou por algum tempo. Mas a fome foi crescendo até ele não aguentar mais. Só que dessa vez ele estava tão apegado ao nome do garoto, o que o fez devorar as outras pessoas, até o próprio rei. O garoto ficou sozinho no castelo e então decidiu ir em uma jornada de volta para ver se encontra alguém. Ele vaga até ir de encontro com sua outra parte, o monstro que tinha se aventurado ao outro lado. Os dois conversam e o príncipe fala que finalmente tinha encontrado o nome. Ele era alguém, mas o monstro respondeu que não tem problema viver sem nome, pois afinal, essa é a identidade deles. Eles são monstros sem nome. O garoto devora o monstro. Assim, ficando sozinho, ele finalmente conseguiu tudo o que queria, mas não tinha mais ninguém para chamá-lo pelo seu nome. O fato de Johann não ter uma identidade ou nome, não se importar com ninguém ou com nada, não porque ele queira, mas porque ele não consegue, é devido aos acontecimentos de sua infância. Johann e Nina nasceram de uma experiência de eugenia.
A eugenia é a prática ou a defesa de melhorar a espécie humana por meio do acasalamento seletivo de pessoas com traços hereditários desejáveis. Tem como objetivo reduzir o sofrimento humano reproduzindo doenças, deficiências e as chamadas características indesejáveis da população humana. Os primeiros defensores da eugenia acreditavam que as pessoas herdavam doenças mentais, tendências criminosas e até a pobreza, e que essas condições podiam ser eliminadas do pool genético. A eugenia encorajou pessoas da chamada linhagem superior saudável a reproduzir e desencorajou a reprodução de pessoas com deficiência mental ou qualquer pessoa que caísse fora das normas sociais. A eugenia era popular na América durante a grande parte da primeira metade do século XX, mas ganhou sua associação negativa, principalmente das tentativas obsessivas de Adolf Hitler de criar uma raça ariana superior. O experimento de Johann e Nina foram orquestrados por Franz Bonaparte. Sim, agora você sabe de onde eu tirei o nome do canal. O objetivo de Bonaparte era criar um ser perfeito, que tivesse um alto nível de inteligência e que tivesse uma aparência impecável que, com isso, pudesse liderar a raça humana. Depois que a mãe de Johann é libertada do confinamento, ela e os gêmeos se mudam para o edifício Três Sapos, onde ela veste Johann como uma garota para ficar parecido com sua irmã e assim pensarem que na verdade ela só tinha uma filha. Eu nasci de uma cidade que saiu de um conto de fadas. Muitas pessoas morreram lá, e quando eu me afastei, eu dei as mãos para o meu outro eu. Para mim, parecia que éramos as duas únicas pessoas no mundo. Nenhum de nós possuía um nome. Como o Johann não tem um motivo para existir, ele sempre se coloca em uma posição de risco e sempre aposta a própria vida. Obviamente é tudo calculado, mas sempre que ele está certo que vai morrer, que a hora dele finalmente chegou, ele coloca o dedo na testa. Quando Nina atira nele no início do anime, ele sobrevive. Ali ele entende que, sim, ele ganhou o jogo. Ele foi escolhido pelo destino. E agora, ele é livre para fazer qualquer coisa, para seguir em frente e continuar jogando. Perguntas como, qual é o ponto de estar vivo? Nascer não é algo especial, acontece aos montes. E que tudo nesse mundo está fadado à morte de qualquer forma. Então por que você vive? Alguém quis você? Qual a sua razão para viver? São constantes na mente de Johann pelos traumas que ele sofreu e obviamente também devido à lavagem cerebral que ele sofreu em um orfanato. Um orfanato chamado 511 Kinderheim. O orfanato experimental secreto com o objetivo de criar soldados perfeitos, onde ele foi submetido a tratamentos químicos. Johann tem suas memórias distorcidas, e em um ponto, em uma das gravações de Johann, ele fala o que ele mais teme. Ele teme perder as memórias de sua irmã Nina, que até aquele ponto era a única pessoa com quem ele realmente tinha uma conexão. Quando ele vai perdendo as memórias da sua irmã, ele fica sozinho, sem amar, sem ter nenhuma conexão com alguém. Ele se torna a incorporação do niilismo. O grupo neonazista queria que seu próximo Hitler fosse Johann. Como eles mesmos descrevem, Johann era um monstro tão perfeito que nem eles seriam capazes de fazer tal ser, tão incrível como ele. Porém, Johann tinha outro plano. Um plano para fazer um mundo sem nomes, onde todos perderiam sua identidade. Eles se sentiriam igual a Johann, um vazio, pessoas sem conexões, sem propósito, sem nome. E ele via o cenário para o fim do mundo. Quando Johann recuperou suas memórias, ou pelo menos parte delas, ele achava que já tinha alcançado a parte mais escura do universo, mas ele viu bem na frente dele uma escuridão ainda maior. Assim ele ganhou um propósito. Ele iria matar Bonaparte, pois o monstro foi criado por ele, ou pelo menos ele teve grande parte na culpa, e o objetivo final dele era jogar mais uma vez com o destino. Mas dessa vez, ele criaria um cenário onde ele certamente iria morrer, para ver se ele realmente é escolhido pelo destino. Como esperado, o plano dele acontece perfeitamente. No final, praticamente todos daquela cidade estão mortos, incluindo Bonaparte. E só faltava uma pessoa, o próprio Johann. Onde, na certeza de sua morte, ele coloca a mão na testa e fala para Tema. Apenas uma coisa igual para todos. É a morte.
Quando Johan toma um tiro na cabeça pela segunda vez, ficou a par de tema decidir o que ele iria fazer. Se ele seguiria a filosofia de Johan, ou se ele seguiria sua própria filosofia, sua moral e seus valores. Então ele salva Johan, pois sua moral é que toda vida é igual, pelo menos no ponto de vista de um médico, onde você não pode discriminar ninguém por status, pelo que ele representa, ou por suas ações prévias, que até um monstro como Johan poderia ser salvo. Mas quando você para pra pensar, e sim, todos os eventos que ocorreram com Johan foram o que o transformou em um monstro, o evento principal dele foi quando ele mesmo viu o monstro na frente dele, a mãe dele. Ali, ele percebeu que talvez ele nasceu sem propósito, que ninguém queria ele, nem a própria mãe, e que tudo estava fadado a morrer. Não importa se ela tinha escolhido a Nina ou salvar Johan. Qualquer decisão dela que não fosse lutar pelas suas crianças, já colocaria a dúvida na cabeça de Johan. Minha mãe estava tentando me salvar, ou ela me confundiu com minha irmã. Então, qual foi a criança que ela não queria? Claro que a fase dele no orfanato e depois sua ligação com os neonazistas tiveram sim um grande impacto em sua forma de pensar, mas o gatilho, aquilo que realmente o transformou, foi a ação monstruosa da mãe dele. Ali o monstro nasceu dentro de Johan. O monstro chamado niilismo, onde a pessoa não tem conexão, propósito, empatia, prazeres, nada. O monstro que ficou crescendo dentro dele até devorá-lo completamente e transformá-lo no ser que vemos durante a série. Monster nos ensina que uma das coisas primordiais que devemos obter na vida são conexões, ter um núcleo familiar bom e desfrutar as coisas boas que a vida lhe oferece, e tentarmos encontrar sentido para a nossa existência, pois é mais ou menos isso que nós, seres humanos, tentamos fazer por milhares de anos. Nosso caminho é encontrar um sentido para tudo, e sem nenhuma conexão, sem nenhum sentido, vamos cair no monstro chamado niilismo, e acabaremos sendo devorados por esse monstro, e viraremos seres vazios, sem propósito, valores morais, sem amizades ou laços. Viraremos monstros sem nome.